Bom, gente, deixa eu fazer. No primeiro culto, eu ministrei uma palavra sobre o fim dos tempos, dando algumas direções que eu acredito que são simples, porém extremamente importantes, sobre a preparação que precisamos fazer para este momento que me parece estar cada vez mais próximo, que é o momento de Jesus vir recolher a sua igreja. No primeiro culto eu expus, e só vou fazer um resumo, que eu quero fazer uma outra reflexão com vocês, mas que a história de que teríamos terremotos, que teríamos pestes, ao longo da história isso sempre aconteceu. Ao longo de todo esse período que vivemos, vimos muitas vezes coisas que para nós parecia que Jesus estava voltando. Era pai contra filho, era ganância, violência, fora sinais. Porém, eu não sei se você reparou, de uns meses para cá, o intervalo desses sinais diminuíram. Eles sempre aconteceram, mas os intervalos dos fatos, me parece que eles diminuíram, o que pode estar indicando, sinalizando o momento em que Cristo vai retornar para buscar a sua igreja. Se olharmos o que aconteceu somente neste ano, nós vamos ver que pelo menos acende uma luz de alerta na nossa mente, para fazermos uma manutenção na nossa fé, para estabelecermos para nós um ambiente saudável, para buscarmos uma proximidade com os valores e os princípios de Deus. Eu acho que vale ressaltar a seca que estamos enfrentando na Amazônia, a guerra sem precedentes, pelo menos naquela região, e tantas outras coisas que nós estamos vendo acontecer em intervalos tão pequeninos. Eu acho que vale preparar a igreja, vale todos os dias fazermos a nossa oração, dando um indício ao mundo espiritual que estamos preparados para o retorno de Cristo. Mas pautado nisso, eu quero fazer uma reflexão com vocês de um texto muito conhecido. É a história do filho pródigo. Eu acho que ela tem muito a ver com esse momento. Coloca para mim na tela, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ser breve, até porque minha voz já foi. Lucas, capítulo 15, verso 11. Preste atenção, que é uma história narrada por Jesus. Ela é uma parábola, o que provavelmente indica que é uma história fictícia, criada por ele, para trazer uma mensagem. Então é muito importante que você entenda que mensagem Jesus está querendo trazer quando conta essa parábola. Então Jesus continua, ele já contou duas parábolas, ele já contou a parábola da ovelha perdida, ele já contou a parábola da dracma perdida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos a história daqueles que se perdem, mas todas as histórias anteriores a esta, ela teve aquele que se perdeu recuperado. Aquele que perdeu a ovelha conseguiu recuperar a ovelha e se alegrou. A mulher que perdeu a moeda, a dracma, ela também varre a casa, acha a dracma, chama suas amigas e comemora.
Me parece que o que Jesus está querendo dizer é que não há necessidade que ninguém se perca, pelo menos para sempre. A ovelha esteve perdida durante um tempo, e ela sabia que estava perdida, porque a ovelha tem senso de direção. A ovelha se acostuma com a voz do pastor. A ovelha, ela compartilha a presença com o rebanho. Quando ela nota que não há ninguém, não há pastor, não há outra ovelha, não há proteção, ela se sente só. É a primeira história. A segunda história não é ovelha, é uma dracma, uma moeda. Uma moeda se perde e ela não tem senso de direção. Ela não sabe que está perdida. Me parece que a história está falando de que pessoas se sentirão perdidas e outras não. Algumas pessoas saberão que estão no caminho errado e outras não. As duas histórias que precedem a essa, na verdade, é um preparo, é um pano de fundo para a história que Jesus começa a contar a partir do verso 11. Por isso que o texto diz: e continuou. Então o que Jesus vai falar agora? Ele vai falar que certo homem tinha 2 filhos. Talvez um seja semelhante à ovelha, outro semelhante à dracma. Tá certo? Então ele prossegue, verso 12: o mais moço deles disse ao pai. Preste atenção que Jesus vai separar a história dos dois. Ele tem 2 filhos, mas 2 filhos diferentes. Eles moram na mesma casa, eles têm o mesmo pai, mas eles são diferentes. Então Jesus, me parece que quer falar da imaturidade do mais novo. O mais novo dos filhos, ele procura seu pai. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. Esse jovem, ele está querendo a propriedade que lhe cabe. Ele conhece seus direitos. Apesar de ele não ter construído basicamente nada, ele tem ciência de que seu pai é um excelente gestor. Ele sabe todas as coisas que o pai tem. Então ele não vai usurpar o pai. Ele vai simplesmente pedir ao pai que dê a ele os recursos que ele tem direito. Porém, todas as vezes que os recursos chegam antes da administração, eles costumam trazer sérios problemas. Todas as vezes que em meio à imaturidade nós oferecemos muita coisa para alguém, ao invés de ajudar essa pessoa, normalmente nós costumamos atrapalhar. Esse jovem, ele está querendo os bens? Não. Tem alguma coisa que ele quer, que ele não ainda, ou ele ainda não revelou, mas ele chama o pai e disse: me dê a parte dos bens que me cabe. Ele quer apenas o que é direito dele. Você pode até dizer: mas pastor, ele não tinha nada, porque o pai estava vivo ainda. Então o pai que definisse. Jesus não questionou isso. Ele procura e diz: me dá parte dos bens que me cabe. É um moço, um jovem que quer isso. Mas preste atenção, porque o verso 12 diz algo que às vezes passa despercebido para algumas pessoas. Vamos lá? E o pai repartiu os bens entre... Preste atenção. Eu não sei se você repara, mas o filho mais velho acaba de receber a parte dos seus bens por causa da iniciativa do mais novo. O texto não diz que o pai dá ao mais novo a parte dele e que retém a do mais velho. O texto diz que o pai reparte entre os dois. Os dois agora têm direito aos seus bens e vão gerenciar esses bens totalmente diferente. Os dois estão ricos. São os dois. O pai dessa história, na verdade, é Deus.
ele tem 2 filhos e vai mapear o comportamento desses 2. O mais moço na imaturidade, certo? Ele vai desejar obter. Você olha, o temperamento dele é diferente. Ele é aquele que vai em cima do pai, ele diz para o pai: é meu e eu quero. O mais velho não. Ele recebe por causa da iniciativa do mais novo. Mas tem algo interessante no verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço revela o que ele quer. O filho mais moço não queria dinheiro, ele não queria seus bens. O que ele queria é ver o que estava acontecendo lá fora. Tem um mundo fora da casa do pai, coisas acontecem lá fora. Me parece que esse rapaz mais novo, ele tem notícia das festas, ele tem notícia dos fatos, ele é alguém bem informado. Então, apesar de já ter o que aparentemente ele queria, na verdade ele não quer aquilo. Mas como ele planeja ir para um lugar que só valoriza aquilo, sem aquilo ele não é nada. Ele quer os bens para sair da casa do pai. Porque na casa do pai ele não precisa dos bens, tudo é dele. Então por que ele não vai sem os bens? Porque para onde ele planeja ir, vão avaliá-lo por seu camelo, vão avaliá-lo pela sua túnica, vão avaliá-lo pelos recursos que ele tem. Na maioria dos ambientes, as pessoas são tratadas como especiais pelo que elas têm. Que carro você anda? Qual é a marca que você veste? Posso olhar seu relógio? Porque preste atenção, quando o ambiente que você está inserido te trata como especial pelo que você tem, significa que você não é especial. Especial é o que você tem. Basta que você não tenha mais, que não há nada de especial em você. Se você, para se sentir especial, você tem que ter alguma coisa, significa que você não é especial. Especial é o que você tem. Essa é a grande verdade. Esse menino precisa de dinheiro, sim, ele precisa dos bens, porque ele quer ir embora da casa do pai. E é isso que ele faz. Ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Ele quer um distanciamento da casa do pai. Sim, do poder do pai, da opressão do pai, porque é assim que muitos veem os limites que o pai estabelece. Não é de hoje que nós estamos vivendo num contexto onde remover, certo, a autoridade é algo que está sendo implantado na cabeça de uma geração. O que é que estabelece limite? Professores, vamos tirar a autoridade deles. O que é que estabelece limite? São policiais, eles vão fazer, certo, algumas apresentações no ambiente de mídia, onde comparam um bandido e um policial ferido e vão perguntar à sociedade quem deve ser socorrido primeiro, e a grande maioria vai votar no meliante ao invés. Há um ambiente, a desconstrução da autoridade dos pais, pastores, professores, policiais e qualquer outra instituição que pregue, que divulgue qualquer tipo de limites. Esse mundo, ele não é novo, é para ele que aquele rapaz quer ir. Uma terra distante, longe dos valores do pai, longe do amor ao próximo, perto do sexo com o próximo. Se esse próximo é seu cônjuge ou não, não é a questão. Se ele é maior de idade ou não, não é a questão. Aliás, se ele tem seu sangue ou não,
é ir para bem distante. O distanciamento aqui, gente, ali Jesus diz uma terra distante, mas na verdade são valores distantes. É um distanciamento daquilo que Deus criou como ordem, como ética, como moral. Me parece que a grosso modo, certo, de uma forma muito simples, o que é ética? Ética é saber que o adultério é errado. O que é moral? É não adulterar. Ética é saber que está errado. Moral é não cometer o erro. É assim que funciona. Para este mundo, esse rapaz está indo. Ele quer se divertir, ele é mais colorido. Esse mundo é muito agradável, ele é muito atraente, ok? E é para lá que ele vai. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, dissoluta, sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque esse era o modelo da casa do pai. A casa do pai não é um ambiente de preocupação. A casa do pai é um ambiente de obediência. Na casa do pai, quem obedece está guardado, está respaldado pela obediência. É isso. Não existe segredo para viver aqui. Não. Para viver aqui precisamos obedecer os princípios. Há princípios aqui que fará com que você aprenda a gerenciar coisas materiais. Há princípios aqui que vai te ensinar a gerenciar coisas emocionais. Há princípios aqui que vai te ajudar a gerenciar questões espirituais. A casa do pai é um ambiente de ordem, onde você não tem muita preocupação, você está protegido. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que nós precisamos é obedecer. Obedecer o quê? O próximo. O que a Bíblia diz sobre mulheres na igreja? Diz que qualquer mulher que não seja meu cônjuge, deve ser vista como minha mãe ou como minha irmã. São princípios simples, que às vezes, se negligenciarmos, teremos sérios problemas. É para este mundo que esse rapaz vai, um mundo distante. E nesse mundo distante, ele começa a desperdiçar todos os seus bens, talvez sem sentir. Ele não perde apenas coisas, ele vai perdendo pessoas. É isso. Vivendo de forma desenfreada, ele toca a vida. Verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, depois de ter perdido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Agora já dá para notar que ele não tem mais as belas companhias, os tapinhas nas costas. Agora não, agora as pessoas vão embora. Já aconteceu isso contigo? De ver pessoas atravessarem a rua para não encontrar com você? Quando o momento desafiador chega? Porque é assim que funciona. Quando a necessidade aparece, cadê as pessoas que andavam com ele quando ele tinha? Esses são os valores do mundo lá fora. Aprenda uma coisa nessa vida. Mais de 90% das pessoas que vão cruzar seu caminho ao longo de sua vida não gostam de você. Gostam do que pode ter de você. A grande verdade é essa. Eu falo isso por onde eu passo. Sabe o que vai sobrar daqui a uns anos? Minha esposa, meus filhos, netos, se eu conseguir cultivá-los. Aliás, se eu vir aqui falar alguma coisa que você não gosta, no próximo culto você pode não estar mais aqui e estar frequentando em outra igreja. Porque eu tenho descoberto uma coisa: a maioria das pessoas, elas não gostam do que você fala. Elas só se identificam com aquilo que você está falando. É uma identificação. É como se eu também falaria isso. Então, se você falaria isso, você continua perto de mim, porque eu disse exatamente o que você gostou.
Mas se eu começo a criar um problema para você, automaticamente, muitos, ao invés de mudar de postura, vão mudar de ambiente. Nesse ambiente, não tem vitória. O texto diz, ele começa a passar necessidade. E ele está, dá uma olhadinha, porque Jesus vai piorar a situação do jovem. Verso 15. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar de... É uma humilhação o que Jesus está fazendo. Jesus está contando uma história para judeus. Eles não criam porcos, eles não comem porcos. Aliás, eles não se relacionam com quem faz isso. O que Jesus está dizendo é que o filho mais novo tomou decisões tão ruins, que o que sobrou para ele foi um indivíduo que deu para ele o emprego mais humilhante, a condição mais degradante. Por quê? Porque o filho está perdido. Ele está perdido. Lembra, ele é a ovelha de Lucas 15. Ele está perdido, ele está sozinho. E nesse ambiente, na terra distante, cuidando de porcos, olha o que Jesus diz que vai acontecer. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos, mas ninguém lhe dava. Preste atenção, agora Jesus humilhou o cara. Se o porco não era algo importante para um judeu, Jesus está dizendo que o porco comia e ele ficava com fome. O que significa que o porco, na história, é mais importante do que ele. Quem é esse cara? Ele é o jovem. Ele é o moço, filho de Deus, viu, gente? O pai dele é Deus. Mas por que que o pai dele deixou acontecer tudo isso com ele? Não deixou nada. Não deixou. Você quer saber por que Deus deixou você casar com esse homem? Você quer saber por que Deus deixou você casar com essa mulher? São essas suas perguntas de verdade? Você quer saber onde Deus estava quando você se casou? Você quer saber onde Deus estava quando você entrou nessa sociedade? É isso? Eu vou falar para você, Ele estava onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e te sinalizando, porque a maioria de nós entramos num buraco que sabíamos que estávamos entrando. Talvez por haver muitos recursos na época, nós não conseguíamos ver, certo? É simples, eu moro aqui, Xerém, sempre morei. Esse rio que passa na vila, ali, nós tomávamos banho lá perto da represa. Tínhamos uns 4 ou 5 meninos, e nós tínhamos algumas máximas muito importantes para tomar banho de rio. Primeiro, se o poço era novo, nenhum dos meninos mergulhava assim que chegava. Havia sempre um reconhecimento, principalmente se a água tivesse turva. Não interessa se o poço era novo ou não, todas as vezes posterior a uma tempestade, nenhum dos meninos mergulhava também. Sempre aprendemos que todas as vezes que chovia muito, o volume da água escondia pedras que sempre estiveram lá, mas que naquele momento não eram vistas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que dependendo do que esteja na sua mente, dependendo do seu nível de desejo naquele momento, de emoção naquele momento, ele pode encobrir coisas que sempre estiveram ali, mas você não teve o cuidado, ao invés de mergulhar, de entrar na água com um pouco mais de cuidado, buscar, mesmo que não estivesse vendo, buscar uma maneira de tatear para ver se não havia um obstáculo, uma pedra que se você mergulhasse de cabeça, poderia quebrar seu pescoço.
Mergulhe de cabeça na igreja, sem conhecer pessoas, e já já você está desviado. Mergulhe de cabeça em amizades e confie em pessoas sem observar, e já já você não quer mais amigos. Faça sem ter o cuidado para você ver. Muitas pessoas casam errado por quê? Porque é paixão, é desejo. O que é isso? Isso é volume. Todas as vezes que os recursos são muitos, ele sobrepõe os defeitos, as crises. É mais ou menos assim. É nesse ambiente que ele perde tudo. Ele é filho de Deus, ele já esteve na casa, nos valores, nos princípios, mas agora ele está no fundo do poço. Mas no fundo do poço, verso 17, então, caindo em si. Psicólogos dizem, e profissionais da área emocional, dizem que a maior queda que um ser humano pode ter é em si mesmo. Por quê? Porque a percepção precede a mudança. Você nunca vai mudar se você não perceber que precisa de mudança. E quando você percebe que precisa de mudança, você vai encarar duas fases. Primeiro, a fase da desculpa. Quando você sente que precisa mudar, você olhou para si mesmo e descobriu, certo? Que tem algumas coisas em você que precisa mudar. Então, você pode criar uma desculpa para não mudar. O que era uma desculpa? Presta atenção. Quando eu vou descobrir, eu estou tirando de cima. É mais ou menos assim. Quando eu me desculpo, é como se eu estivesse buscando alguma coisa para cobrir algo que eu não quero ver. Às vezes sou até capaz de ver. Às vezes você está dirigindo e alguém entra no seu retrovisor num ponto cego. O que é um ponto cego? É um ponto no seu retrovisor cujo qual, mesmo que você esteja olhando, ele não é capaz de alcançar. Hoje muita gente tem coisas visíveis e que são colocadas propositalmente num ambiente invisível porque não querem ver. Quando você percebe, ou você se desculpa ou assume responsabilidades. É assim. Quebrou, quebrei. Quem colocou? Não interessa. Por que quebrou? Eu passei e esbarrei. Mas você é culpado? Não, eu sou responsável. Quem quebrou fui eu. É tão difícil fazer isso para algumas pessoas que elas são capazes às vezes de quebrar e de botar direitinho e sair fora, porque não querem assumir responsabilidade. É isso aí. Está lá, caindo em si, olhou para si mesmo e diz: fiz besteira. Olhou para si mesmo e o pai está onde? Onde sempre esteve. A casa do pai está legal, o pai está feliz, o pai está em ordem, está tudo direitinho na casa do pai. Eu preciso que você entenda isso. Quando você sai da ordem da casa do pai, do caminho do pai, ele continua em ordem. Você que se desvia. Ele agora cai em si e começa a olhar para si mesmo. E ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui estou morrendo de fome. Ele percebeu que fez alguma coisa errada. É uma excelente oportunidade para Satanás trazer agora uma depressão, agora um sentimento de culpa tão grande que, como Judas, vai tirar a vida, como Saul. Pare e pense. Nesse ambiente agora, ele começa a olhar para a casa do pai e ele diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui, lá na casa do meu pai, certo? Está tudo em ordem, mas eu aqui estou morrendo de... Verso 18: vou me arrumar, voltar
para o meu, e lhe dizer o quê? Pai, pequei contra e diante do, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu, trate-me como um dos teus trabalhadores. E caiu em si, resolveu reposicionar. A história está garantida, ovelha resgatada, dracma resgatada, o filho também vai ser resgatado, sim ou não? Ele simplesmente se perdeu, foi um ambiente temporário, uma falta de lucidez. Então ele agora vai para o pai dizer que ele cometeu erros, e quando ele vai para o pai, verso 20, e arrumando-se, foi para o seu, e vinha ainda, ele estava distante, mas o texto sugere que tinha alguém que estava olhando para o distante, aguardando alguém vir. Quem era esse? O pai. O pai está distante, esperando, meu filho vai voltar. Mas se ele voltar sem grana, não tem problema para mim. Se ele voltar ferido, não tem problema. E se ela voltar grávida, não tem problema para mim. Se ele voltar falido, e se ele voltar doente, não tem problema. O pai não tem problema. O pai está olhando, aguardando pessoas voltarem. E é isso. Quando o pai o avistou, ele é o pai, entende muito. Ele sabe que a distância entre o filho e ele é muito longa. As pernas para alguém pedir perdão fica pesada. Para aquele que vai pedir perdão, por isso o texto diz que quando o avistou, se compadeceu dele. Sabe que quem está vindo não é fácil para quem está vindo. Então o pai fez o que o filho não conseguia fazer. Correndo, o pai, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o pai é que vai na direção do filho. Ele vê que está difícil do filho vir, então ele vai até o filho, abraça o filho, beija o filho e começa a mandar uma mensagem para o filho: não interessa o que você fez, você é meu filho. Mas preste atenção, quem foi que foi buscar a ovelha perdida? O pastor. Quem foi que foi procurar a dracma perdida? A mulher. Quem foi que foi procurar o filho perdido? O pai? Não. O filho é que descobriu que precisava voltar. É o filho. O filho que descobriu que precisava voltar. É o filho que decide voltar. Preste atenção, eu não estou falando aqui daqueles que se convertem pela primeira vez. É um retorno. Os dois já eram filhos, moravam na casa do pai. O filho olhou e disse: na casa do meu pai tem pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele levanta-se, vai até o seu pai então, vendo de longe, corre, compadece-se dele, correndo, o abraçou e o beijou, e já foi logo dizendo: vamos lá. E o filho, assim que ele chega, o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do, já não sou digno de ser chamado seu, isso, sou digno de ser chamado seu filho. É isso que Satanás quer, botar na sua cabeça que você não é digno, dizer para você que não tem mais recuperação, enfiar na sua cabeça que o que você fez, presta atenção, o que você fez pode te trazer prejuízos terríveis nessa terra, e se fizer errado, trará, e Deus não é obrigado a corrigir. Agora, no que diz respeito a pai, a te receber, ninguém
O que foi? Você tirou a vagina e botou um pênis, é isso? Você tirou um pênis e botou uma vagina, foi isso? Você colocou seios, o que você fez? Você pegou 10, 15 anos de prisão, o que você fez? Você abusou de alguma coisa? É isso? O que foi? Quem é você? Pare e pense. Todas essas coisas podem trazer para você consequências bem desagradáveis. Você quer pintar seu cabelo de amarelo e vermelho? Pinte. Não tem problema nenhum. Agora, quem quer pintar o cabelo de amarelo e vermelho, se vai para a rua, tem que entender que cabelo não nasce amarelo nem vermelho. Então, gente vai olhar para você. Aí você pergunta: o que está olhando? Olha, é lógico que eu estou olhando esse cabelo na sua cabeça. Isso não significa que eu sou preconceituoso. Eu só achei diferente. Entendeu? Tem gente que vem para a igreja com as roupas 3, 4 tamanhos acima do dele. Se acender uma tocha assim, vai para o céu. É estranho. Tem uma velha que vem na igreja bagunçada, vestidinha de tchutchuca. Nós não olha, porque é diferente. Não tem problema nenhum você querer ser diferente. E se você quer ser diferente, eu já falei isso aqui, minha mulher chegou esses dias em casa, já faz um tempo. Cláudio, essa igreja está uma bagunça. Eu falei: que houve, garoto? O pastor sou eu. Cuidado. Como assim bagunça? Está tudo certinho. Você não viu, não? Eu falei: o que, garoto? Tinha uma menina com cabelo azul. Ela pintou azul e as pontas, eu acho que era amarelo. A beiradinha assim. Eu achei o maior barato. Olhei, porque destaca, nós estamos aqui, né? Falei: Jesus, olha ali. Aí ela falou: menina, você não vê uma menina com cabelo azul, com as pontas amarelas? Falei: vi. Você não fala nada não, Cláudio? Eu falei: falar o quê? Mas o que você acha? Eu falei: eu não sei, querida. Seu cabelo é louro? Seu cabelo é amarelo? Louro? Eu quero saber se seu cabelo é louro. Você não tem cabelo preto? Então você pintou de louro, o menino pintou de azul, o outro de amarelo, o outro de vermelho, o outro, cada um pinta do jeito que quer. Aí ela vai dormir, vai perturbar outro, acabou o culto. Satanás querendo usar os de casa. Então eu não sei o que você fez. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui ninguém, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode te acusar de nada. Tem gente que fez umas coisas muito piores que você. E se Deus começar a revelar, acabou o culto. Tem gente que parou até de olhar para mim. Não pode olhar que eu não tenho esse dom de revelar, senão eu até sei do que você faz, mas é fofoca, não é revelação. Falo mesmo. Não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Tá certo? Então ele vai falar com o pai. O pai facilita tudo. Ele diz para o pai: pequei contra o céu e pequei contra Deus e diante do... É que essa tradução é outra. Já não sou digno de ser chamado seu. Fala assim: eu sou filho. É isso aí. Não interessa o que você fez. Para com essa palhaçada de: eu não me sinto digno. Então vai para o inferno. Poxa, não sei o que você fez. Eu sei que você é filho de... E pronto, se as pessoas acham, se concorda, se não concorda, se entende o modelo, se não entende, e isso é entre você e seu pai. Ele foi lá e falou. O que o pai falou no verso 22? O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa melhor e vistam nele. Põe um anel no dele e sandália nos... Olha o verso 23. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Por quê? Porque este meu filho estava e reviveu, estava perdido e foi. E aí, meu filho, começou uma festança. Só um rastapé. Pá,
fazendo uma festança danada, sim ou não? O filho perdido foi achado. Mas aí o filho, aí a história troca de filho, tem outro filho. Pensa num troço difícil, é filho. Ora, o filho mais velho, ele saiu da casa, sim ou não? Ele continuou em casa, ele estava perto do pai, mas longe dos valores do pai, está assim de gente. O filho mais velho que estava no campo, provavelmente trabalhando, trabalhador, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu o quê? A música e uma festança. Bota aí para a gente adiantar. Chamou um dos empregados e perguntou o que era, e o empregado rasgou. O empregadinho fofoqueiro. Seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o pai mandou matar um bezerro gordo. Tem uma festa, o crente, tem uma festa aí, ó. Seu irmão voltou, ó, durinho que nem um coco, descalço. Seu pai mandou fazer uma festinha. Olha o filho dentro de casa. O filho mais velho se indignou e não queria entrar na festa do mais novo. Falou, não vou entrar não. Certo? Não gostei dessa festa. Bom, a história dele também não é muito boa. O filho mais novo, ele é impulsivo, ele é imaturo. O filho mais velho é inflexível, ele é religioso, ele é duro. Ele olha para o irmão, certo? Ou para a situação que o irmão está vivendo lá dentro. E o irmão foi alguém que aproveitou a vida de forma errada, sim, aprendeu com seus erros, mas voltou para a casa do pai. Mas o mais velho, ele diz, eu não entro. Então o pai saiu. O pai saiu para buscar o primeiro. Se compadeceu dele, correndo, o beijou. Mas esse não precisa de beijo. O modelo com esse é diferente. Então, saindo o pai, procurava convencê-lo a entrar. Olha só. O pai começa a ir lá fora e tentar convencer o filho mais velho a entender a imaturidade do mais novo. Ele está de volta. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus? Lembra do verso 11? E o pai repartiu entre eles. No verso 11, o filho mais velho recebe também seus direitos. O mais novo joga tudo fora. E o mais velho nunca utilizou. Nunca. Aprisionado num ambiente, ele nunca utilizou. O pai vai falar isso com ele. Ele diz, olha, eu estou aqui, esse teu filho foi embora, gastou tudo, o senhor pega um bezerro gordo e dá para ele, mas o senhor nunca me deu nada. Porque tem gente que vive nessa terra como se nunca fosse morrer, como o filho mais novo. Ou então vive nessa terra ou morre nessa terra como se nunca tivesse vivido.
Tem gente que leva a vida como se nunca fosse morrer. Ele não pensa em nada, é um inconsequente. Já tem outros que morrem como se nunca tivesse vivido. Não deixou um filho, não deixou um legado, não deixou uma história, não deixou nada. E a história dos dois nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai, vamos lá. Mas quando veio esse seu, ele nem chama de irmão. Seu ódio é tão grande pelo garoto, que teve coragem de fazer o que ele nunca fez, de ir onde ele nunca foi, de sofrer o que ele nunca sofreu. É assim, a vida é desse jeito. Tem gente que vai quebrar a cara, mas viveu, sofreu, aprendeu, casou, divorciou, faliu. É assim que funciona, mas aprendeu. Tem outros que nunca teve a coragem de viver. Beleza, desde que você entenda seu modelo. Ele disse: veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O que o filho está dizendo é uma injustiça, o Senhor premiá-lo e eu nunca ganhei nada. Ah, é? É isso? É o que ele está dizendo. Ele foi lá, viveu tudo isso e eu nunca vivi nada. Verso 31. Então o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é, e se você não usou, o problema é de quem? Seu. Para chegar com o evangelho aqui, nós chegamos por homens valiosíssimos. Sabe, pastores sofreram muito para se ter uma estrutura de som como essa que nós temos hoje com facilidade. Eles viveram um ministério inteiro. Hoje eu estou como presidente do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro. Menos de 2% dos pastores têm a estrutura. Igrejas têm a estrutura que nós temos. Para os caras chegarem e nos trazerem até aqui, porque foi eles que nos trouxeram. Ministérios como Assembleano, Batista, Metodista e entre outros. Eles cavaram e construíram uma história para nós chegarmos aqui. Então eu não culpo eles, não. Eles utilizaram o que tinham à mão, mas praticamente mataram a igreja no que diz respeito à vida com Deus, a construir uma vida com Deus sadia, sabe? Porque se não sabe lidar com a televisão, ela é pecado. Se não sabe lidar com teatro, ele é pecado. Se não sabe lidar com músicas, elas são pecados. Esse ambiente construiu a história do filho mais velho, que sempre teve tudo e nunca usou nada. Essa é uma história de extremidades. O que a Bíblia está querendo dizer é: meu filho, viva com equilíbrio aqui dentro, não precisa ir lá fora. Meu filho, tira essa religiosidade de você. Eles não fizeram por mal, não, sabe? Lembra de seu pai? Meu filho não vai lá fora, meu filho não vai lá fora, meu filho não vai lá fora, meu filho não vai lá fora porque o velho do saco está lá. Lá está o boi da cara preta. Porque se eu não consigo manter você aqui dentro, eu crio um perigo lá fora para manter você aqui. Não é assim que funciona. O pai falou: tudo que eu tenho é seu. Se você não usa, o problema é seu. Entendeu, crente? Ah, pastor, não fala isso para a igreja, porque um montão de gente se perde. O que você quer então? Então eu vou hipnotizar você. Isso é para mim. Isso, faz tudo comando. Isso, vai viajar, me pergunta se pode.
Vai comprar, me pede autorização. Vai casar, aqui, ó. Eu tenho minha vida para tocar. Meu papel é instruir aqui. Vamos acabar aqui, já está em cima da hora. Bota aí, irmão. Mas era preciso festejar aí, porque este teu irmão estava perdido e foi. Bota aí, mais um. Ou termina aqui? Termina nesse? Isso, presta atenção. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu. Bom, o outro disse o quê? Esse teu? Aí o pai devolveu. Era preciso alegrar-se, porque este, seu irmão, menino. Lembra da mãe quando você brigava com o irmão? Que botava, abraça. Abraça! Vai fazer as pazes agora. Eu uma vez amarrei meus 2 filhos. Brigava tanto que eu falei, você quer ver? O meu acorda, falei, abraça o outro. Eu dei umas 10 voltas no acordo. Falei, agora vocês vão ficar abraçados, vocês são irmãos. Entendeu, Caim? Nunca mais brigaram. Deu uma agonia nele, menino. Quase que o menino passou mal, para até eu desenrolar tudo. Quase que tinha que levar ele para o médico. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você não sabe usar a liberdade que Deus te deu, isso não é problema meu. Entendeu? Estou cansado de falar isso. Eu entro na internet e o cara diz assim: homem casado não pode ter amiga mulher. Por que homem casado é débil? Homem casado pode ter amiga mulher? Sim ou não? Claro que pode. Só que o homem casado não pode ter nenhuma outra mulher conversando com ele coisas que só a mulher dele pode conversar. Ele tem que botar todo mundo. Eu gosto de ampliar a visão das pessoas. Eu sei que vai me dar um trabalho desgraçado, mas eu faço. Tá? Então, eu quero fazer você raciocinar. Você perguntar assim: será que eu sou tão burro? Não, não pode. Não pode. Sabe? Eu raciocino um pouquinho. Eu não tenho problema. Eu tenho assim, ó, a mulher, eu tenho assim de amiga mulher. Louvado seja Deus. Agora nenhuma manda fotinha nenhuma. Não curto fotinha nenhuma. Ah, pastor, estou com uma necessidade, ô Cláudio. Ô menino, conversa isso comigo não. Não é comigo não, eu vou falar com minha mulher. Aí nem quer conversar mais. Minha mulher é um pensa numa mulher, irmão. Vou falar para você. Pensa numa mulher forte, minha mulher é doida, louvado seja Deus. O que eu tenho de equilíbrio, ela tem de loucura. E é isso que é legal, porque se não fosse assim, eu não tinha ministério, não tinha nada. O ciumento lá sou eu, ela não tem ciúme de nada. Se eu viajar agora, certo? Falar para minha mulher: ó, acabou o culto, tive que viajar. Sabe o que ela fala? Deus te abençoe. Se ela falar para mim agora, viajei, eu falo: aonde foi, que hora, fala com quem? Então a gente se completa. Pastor, se eu falar mal da sua mulher, claro que não. 100% do que eu sou. Pensa num cara ruinzinho de gaiola. Era eu quando eu entrei na vida dela. Eu não tinha nada, onde caí vivo. Não sei como é que aquela mulher casou comigo. Hoje tem um montão de mulher que olha para mim, eu fico pensando: menino, se você me visse tempos atrás, você lembra? Você já lembra, deu careca. E olha que naquela época eu ainda estava legal. Eu tive uma época que eu parecia que eu caí na soda cáustica. Eu estava... Você ri, mas o assunto é sério. Então eu amo minha mulher. Pastor, o senhor é louco falar dela. Não. Se você viu como eu trato minha mulher, você vai entender que eu posso falar qualquer coisa dela. Como eu trato minha mulher. Certo? Então deixa eu falar uma coisa para você, ô crente. Aprenda a ser crente. Eu não vou ficar lá: ai, cadê ele? Nossa. É porque o cara vai tomar um vinho, sabe o que ele faz? Ele vai tomar uma taça de vinho com a mulher dele, numa cantina italiana. Tá?
Eu estou lá? Não. É pecado ele tomar uma taça de vinho? Fala para mim se é agora, que agora eu comecei a falar, eu termino. Eu já estou acabando, tá? Claro que não! Mas o miserável... E posta, aí o pastor que não bebeu, não estava na cantina e nem fez amor naquela noite, o que ele fez? O miserável. Aí vem assim de crente, olha lá, pastor, viu só aqui. Aí eu falo, Senhor, dá ele de presente para o Satanás. Então eu não vou cercear pensamento de ninguém, meu irmão. Aprenda a ser marido, aprenda a ser mulher, aprenda a ser filho, aprenda a respeitar as pessoas, aprenda a viver com Deus. Você faz parte de uma igreja que tende a amadurecer pessoas. Você está entendendo? Não joga a sua responsabilidade em cima de mim. Seu nome está arrolado com o meu. Todas as vezes que você faz uma sem vergonha, aí vem. Você diz, pastor, nossa, e eu conheço todo mundo, que eu sou nascido e criado aqui. Pastor, a irmãzinha lá da igreja saiu, montou numa moto assim, pastor. Foi lá para o escuro. O que você acha que eu fui fazer? Eu falei, foi orar. Nossa, uma irmã de oração. Então não me culpe pelo comportamento dos outros. Aqui a gente prega a verdade. Não bota medo em ninguém não. O que eu posso te avisar é uma coisa. Com esse comportamento, quem fizer, não vai para lá. Aí é fogo, enxofre. Pastor, tem isso? Eu falo, a Bíblia diz que tem, não fui lá para ver, mas fica à vontade. Então fica de pé. Eu sei que está visitando, tá bom, perdão. Que hoje eu não tomei meu remédio. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque dá para falar a verdade com respeito. Dá para falar a verdade com amor. Dá para falar a verdade sem tirar a dignidade de ninguém. Toma cada um de nós, Senhor. Costumamos às vezes ressaltar o defeito dos outros, para que Ele encubra o nosso. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dentro dos Teus princípios. Somos filhos, às vezes perdido fora de casa, às vezes perdido dentro de casa, mas somos Teus. Ensina-nos a não jogar fora tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas ensina-nos a fazermos uso de forma equilibrada daquilo que o Senhor nos concedeu. Leva-nos aos nossos lares, às nossas famílias, para vivermos de forma extraordinária. Que tenhamos uma semana, Senhor, de boas notícias, uma semana de bons negócios, uma semana onde veremos a Tua mão agindo em nosso favor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam